O alumínio que tem no solo, a gente pode determinar ele utilizando diferentes métodos, né? A gente pode pegar uma amostra de solo e fazer uma solubilização daquela amostra de solo com ácido nítrico, por exemplo, né? Mais ácido clorídrico. Então, vai desmanchar o solo, né, por completo. E aí, eu posso fazer a determinação disso, né, utilizando, né, diferentes técnicas, né? Quantificar o que é que tem de alumínio ali. Eu posso utilizar uma técnica chamada que é espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente. Tá? Não me peçam para explicar como é que funciona. Tá? Eu sei que existe isso. Tá? A gente pode utilizar a quantificação, né? O quanto que tem de alumínio ali por espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente. Tá? Então, vão dar resultados diferentes. E nós podemos digerir ou tentar extrair o que tem de alumínio ali naquela amostra de solo, utilizando outros elementos, outras soluções, né? Como, por exemplo, essa solução aqui de ditionito de sódio. E quantificar por espectrometria de absorção atômica. Então, a gente tem, para cada propriedade do solo, a gente vai ter a gente pode extrair utilizando cloreto de potássio, por exemplo, né? E quantificar por volumetria, né? Utilizando hidróxido de sódio. Então, a gente pode analisar o solo, né? Para determinar o mesmo elemento químico, aqui o alumínio, no caso, de diferentes formas. Isso vai valer também para... Vamos pegar um outro elemento aqui. O boro, né? Qualquer elemento da tabela periódica, o cádmio, o cálcio, tá? O carbonato, tá? O carbono. A gente pode utilizar diversas... Né? O chumbo, o cobalto, qualquer elemento da tabela periódica, né? A gente pode utilizar uma infinidade de métodos de análise laboratorial para determinar a quantidade que tem daquele elemento ali no solo. Então, a gente precisa fazer o quê? Ter isso tudo muito bem registrado quando as pessoas vão publicar os dados delas, né, quando vão compartilhar os dados das análises que elas realizaram, para que nós possamos, por exemplo, combinar esses dados e ter um uso lá na frente. Deixa eu vir aqui para o carbono, que é um dos exemplos. Então, a variável que nós vamos, a variável principal com a qual nós vamos trabalhar agora. Então, a gente pode, por exemplo, pegar a amostra de solo e adicionar ácido sulfúrico a essa amostra. Tá? E dicromato de potássio, tá? Que é esse K2CR2O7 aqui, que é, né, inclusive é uma substância cancerígena. Péssimo uso desse material. Tá? Então, a gente vai utilizar isso, o cromo vai reagir com o carbono que tem no solo, né? E aí a gente vai depois utilizar, por exemplo, a gente pode utilizar a espectrofotometria de absorção molecular, que a gente também chama de colorimetria, para determinar o quanto de carbono que tinha naquela amostra. Ou a gente pode fazer isso por volumetria também, né? Tá? Do dicromato. Então, é uma determinação que a gente chama de química úmida. Ou a gente pode colocar essa amostra de solo num forno, tá, por 1 minuto, que vai a 950 graus centígrados. Tá? E aí a gente vai também ali utilizar, né, vai ter óxido de cromo ali, então, a temperatura é tão alta, o carbono que tem no solo vai virar gás carbônico, tá? E a gente vai quantificar quanto que gera de gás carbônico naquele meio, tá? Utilizando uma técnica chamada cromatografia gasosa. Essa aqui é uma técnica de análise que a gente chama de química seca. Tá? Se a gente pegasse a mesma amostra e determinasse
quantidade de carbono usando cada um dos métodos, a gente ia ter resultados diferentes. Uma analogia, né? Se vocês fossem pegar diferentes tipos de balanças, né, para se pesar, cada balança, né, uma balança digital, uma balança analógica, né, aquelas balanças de pesar porco, né, Grazi? O pessoal tem no interior. Cada balança vai dar uma valor, né, de massa de vocês diferente. Então, a gente tem que estabelecer o quê? Correções, tá? Que são processamentos posteriores que são feitos nesses dados para permitir que eu faça o quê? Que eu combine esses dados e utilize para gerar os mapas de carbono, tá? Porque se eu, né, passar lá para a Bruna, por exemplo, os dados de carbono que foram gerados utilizando um método, eles vão ter... nós vamos obter determinados valores, e se eu passar dados obtendo outro método, eu teria outros valores para as mesmas amostras. Então, a Bruna iria gerar um mapa de carbono, mas seria o carbono que estaria representando, né, o carbono que foi gerado utilizando essa técnica, ou é o carbono que foi gerado essa técnica, ou é o carbono que foi medido usando essa técnica. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma harmonização desses dados, né? A gente desenvolve alguns modelos de regressão para harmonizar esses dados. Mas para chegar lá, a gente tem um passo anterior, né, que exige conhecimento de solos, né, conhecimento de análises laboratoriais, para fazer o quê? Fazer uma boa descrição desses métodos que são usados em laboratório. E aí acontece o quê? Especialmente nos trabalhos mais antigos, ou mesmo em alguns trabalhos recentes, as pessoas elas não descrevem os métodos que elas utilizaram, né? Então, bate uma preguiça, né, Grazi, nas pessoas de descrever como que... Ou é tão comum um laboratório usar um método, que chega um ponto que as pessoas elas passam a nem mais anotar ou descrever como é que foi feita uma análise, né? Porque aquilo é tão comum para eles, que eles nem anotam, nem tomam, nem fazem uma descrição daquilo. Mas isso é um problema para as outras pessoas que não estão naquele laboratório. Ou mesmo para pessoas que, né, são mais jovens, né? Vamos imaginar o Vitor, né? Está chegando no nosso laboratório agora. Então, se eu não tiver uma boa descrição das coisas, dos métodos, como é que o Vitor vai saber exatamente o que é que a gente faz? Ou se a gente pega os dados e passa lá, né, para uma pessoa de um outro laboratório, ela vai olhar aquilo e, tá, mas a gente usa exatamente os mesmos métodos de análise? Isso causa, então, alguns problemas graves na reutilização dos dados.